Muito obrigado, pastor Almir. Convido os irmãos, por gentileza, a abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Então vou começar a ler. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, ou do jeito que ele queria. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Existe nesse texto, meus irmãos, uma mensagem de restauração. A nação seria arrastada, sequestrada para o cativeiro, e ela precisaria depois de restauração. Mas o que nós vemos aqui em primeiro lugar é o trabalho do oleiro. O oleiro tem uma intenção, ele tem um projeto, ele tem um plano. Vou fazer um vaso. E ele tinha todo o equipamento necessário. Tudo ali estava em volta dele, as rodas giratórias para moldar o barro, as suas mãos, a água, tudo isso. E ele deseja fazer vasos bonitos e vasos úteis. E essa também é a intenção de Deus para conosco. Ele apanha um barro inútil e sem valor, e pela sua graça transforma em vasos de honra. Tem uma música em inglês, acho que não foi traduzida para o português, tem a letra mais ou menos assim: tudo que eu tinha para oferecer a ele era só trauma, encrencas, problemas, dores, conflitos, mas ele pegou tudo isso e fez algo maravilhoso de tudo isso. É isso que Deus tem feito na nossa vida, na minha vida e na sua vida também. O milagre da transformação tem sido muito grande, o milagre do perdão, né? Tem sido muito grande. Agora, o oleiro, o que ele usa para fazer o barro? Primeiro, ele usa um material sem importância, barro. Você não vê gente saindo pela rua juntando barro. Como eu vivia lá no sul de Minas, onde a vila onde eu cresci, não tinha asfalto, não tinha nada, então era barro para tudo quanto é lado, principalmente quando chovia. Então você podia tirar terra do barranco, terra do chão, e é assim que o oleiro trabalha. O barro no primeiro instante não serve para nada. Ele é cavado e levado para a olaria, e fica exposto ao tempo por várias semanas. Depois ele é colocado num tanque de cimento ou madeira e coberto com água. E ele precisa ficar ali por um tempo. E no nosso caso, o que amolece o barro são as nossas lágrimas. Quando os torrões do barro amolecem, são agitados na água e se tornam uma lama fina. O barro preparado então é colocado de lado por mais 6 meses, antes de ser trabalhado, que é um tempo longo. Esse tempo é necessário para a qualidade e a plasticidade do barro aumentem. Assim o barro é transformado de inútil para útil. Agora é um barro trabalhado, agora é um barro útil. E isso requer do oleiro tempo, energia e trabalho, né? E dinheiro também, né? Agora, quais são as ferramentas que o oleiro usa para fazer esse vaso? Ele usa a pá, que é usada para cavar e tirar a terra do chão ou do barranco. Depois ele usa a marreta, muitas vezes de madeira, e para amassar o barro.
E não, por que ele faz isso? Porque não pode haver bolhas de ar. Porque se fizer o vaso com as bolhas de ar, elas vão aparecer na superfície do vaso e vão enfraquecer certas partes do vaso. E a marreta aqui com certeza fala das nossas lutas e adversidades que acontecem nas nossas vidas, né? Alguns de nós estamos carregando bolhas na nossa vida e vai ter que levar marretada. A marreta vai descer, porque é para o nosso bem. Porque Deus quer um vaso bom, um vaso útil, né? Depois ele usa as rodas, né? Tem uma roda que fica mais perto dele em cima, ele tem uma roda que fica mais embaixo, e ele pode até movê-la com o pé, dependendo dos equipamentos que ele está usando. E aí o oleiro usa outra coisa muito importante, que são as suas mãos. Enquanto o barro gira na roda, e eu já vi um oleiro fazendo barro assim, na minha frente, é muito interessante como ele trabalha. Então, enquanto o barro gira na roda, as mãos do oleiro estão sempre em contato com o barro. Não pode tirar a mão do barro. O contato, o trabalho de moldar e formar o vaso é constante. Se o oleiro tirar a mão, ou uma das mãos, o barro será jogado para longe, né? Devido ao movimento giratório da roda. Por isso que Deus não larga de nós. Por isso que Deus não larga de nós. Por isso que muitos de nós, quando erramos, pecamos, caímos, a gente pensa que foi abandonado por Deus. Deus não vai mais com a minha cara, Deus não quer mais saber de mim. Deus continua. Claro que a comunhão, a alegria da comunhão acaba, né? Mas Ele continua trabalhando em nós, até que a restauração seja completa. É o que está em Hebreus 13:5, não te deixarei e nem te desampararei. Então, agora aconteceu que um problema com o vaso, mesmo na mão do oleiro, os oleiros têm uma habilidade muito grande, mesmo na mão do oleiro, as coisas podem ficar difíceis, podem dar errado, e uma tentação ou uma dificuldade estraga o caminhar com Deus. Aí as bolhas de água, as manchas e as trincas tornam-se visíveis em nossas vidas, e o oleiro vai ter que consertar tais coisas. Veja a percepção do oleiro, porque o vaso está nas suas mãos, e porque os seus olhos estão acompanhando tudo, seu olhar acompanha tudo, ele detecta aonde está um problema, ele sabe aonde tem algo errado. Eu não sei aonde tem algo errado na sua vida, porque eu não sou onisciente, eu não consigo enxergar o interior do seu coração e nem do meu coração, mas Deus nos conhece. Deus conhece você. Deus sabe exatamente o que você está precisando aqui hoje de manhã. E alguns de vocês vão dizer: estou precisando de dinheiro. Existe uma coisa talvez mais importante para Deus do que seja dinheiro na sua vida. Ou então eu preciso encontrar a minha cara metade. Talvez haja algo mais importante aos olhos de Deus que você está necessitando na sua vida. Então o oleiro, ele vai consertar essas coisas. Veja a paciência do oleiro, a forma dele trabalhar. Mesmo quando o vaso quebra em suas mãos, o oleiro não joga aquele barro fora. Ele diz: esse barro não presta, não quero mais saber desse barro, que barro nojento é esse? Não, ele pega o mesmo barro, o vaso quebrado, aquele barro que esmagou, que quebrou na sua mão, e ele vai retrabalhar. E isso significa restauração. Sabe por que o oleiro, ele não dispensa, ele não descarta o barro? Porque ele já investiu muito naquele barro. Ele teve que ir buscar aquele barro no sol a sol, tirá-lo da terra ou do barranco, trazê-lo, colocá-lo lá no lugar, né? Esperar 6 meses, o oleiro investiu muito nesse barro, não vou perder esse barro. É assim que Deus olha para nós hoje. Já investiu em nós. O investimento em nós é um investimento elevadíssimo, como nenhum outro já existiu na face da terra. Pense no que aconteceu no alto da cruz, o preço que foi pago. Deus investiu em nós e não quer abrir mão de nós, não quer abrir mão de você.
E isso é maravilhoso. Por isso Ele vai restaurar. O interesse de Deus é pegar você novamente e refazer, repetir o processo. Assim é conosco, né? Ele pagou um alto preço por nós. Agora Ele está decidido que vai restaurar algo novo desse barro. E quem controla é Deus. Deus é que move a roda. Deus é que molda tudo. Então nós precisamos de restauração. Nós precisamos de restauração depois de um escorregão, de uma queda, depois de um período de frieza espiritual, de escândalo e desastre de natureza religiosa, moral ou ética. Eu me esqueci no início da pregação de dizer para vocês que eu usei uma obra do Elben César para essa pregação, uma parte dela chamada Práticas Devocionais. Então vamos falar da restauração. O estado quebrado do crente, né, o que mostra, o que demonstra que um crente quebrou-se, o vaso quebrou-se, né? O estado quebrado em que se encontra o crente depois de um fracasso, grande ou pequeno, não precisa ser seu estado final. Você se sente derrotado hoje, vazio, inútil, você não precisa continuar assim, porque Deus não quer que você continue assim, porque Deus tem poder para mudar as situações da sua vida. Em vez de jogar fora o vaso estragado, o oleiro o refez, moldando outra peça com o mesmo barro, como aparece no versículo 4. Vasos quebrados. Como é que nós conhecemos os vasos quebrados? Nós conhecemos um vaso quebrado pela perda do primeiro amor. Pouco a pouco, você perdeu o entusiasmo, o gosto pela leitura da Bíblia, a vontade de orar, a alegria da comunhão com Deus e a capacidade de crer. Você tornou-se frio, insensível e apático. Trocou a casa do Senhor pela sua própria casa. Aliás, muita gente hoje faz isso. Fica em casa o tempo todo, assiste pela live, toma ceia pela live, mas não frequentam mais a igreja, não tem mais a prática de estar em comunhão presencial com os irmãos. E assim aconteceu. Não tem mais o Salmo 122 e versículo 1 na vida dessa gente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Houve também perda das obrigações morais. Você achou que não precisa mais obedecer a Deus. Você se soltou. Fez concessões à carne, ao mundo e ao diabo. Você trocou o fruto do Espírito pelas obras da carne, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo de 16 a 24. E você também, quando existe o vaso se quebra, pode ser que houve uma perda da pureza doutrinária. Você se distanciou do compromisso doutrinário e foi perdendo a noção da autoridade da palavra de Deus. Passou a crer na reencarnação dos vivos e não na ressurreição dos mortos. Você trocou a glória de Deus pela glória dos homens. De repente você começou a achar que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia precisa ser atualizada. Você começou a apoiar casamento homoafetivo. Você foi abrindo concessões, achando que sexo fora do casamento não é pecado, que adultério é tudo normal, que nós vivemos hoje numa nova geração, é uma nova cultura, estamos no século 21. Você foi abrindo concessões, foi dando apoio a aborto e um punhado de coisa, ideologias diabólicas que afrontam a palavra de Deus. Você foi abraçando essas questões. É lamentável, mas tem acontecido com muitos. Há também uma perda do senso de dependência. A soberba foi tomando conta de você. E você achou que não precisa mais de Deus, da sua graça, do seu poder, da sua presença. Você hoje pode tudo, você dá conta de tudo. Você está sempre certo. E a última palavra é a sua. Você se tornou independente. A Bíblia. Eu quero lá saber o que a Bíblia diz. Eu já acreditava na Bíblia de um jeito, hoje acredito de outro. É lamentável quando isso acontece na vida de alguém. Nós estamos falando de decadência espiritual. E alguns, se prosseguirem nesse caminho, vão chegar à apostasia. Mas nós estamos falando aqui hoje de um Deus que restaura. Esse é o Deus da Bíblia.
E existe restauração física, como nós vemos nas Escrituras, principalmente no ministério de Cristo, no Novo Testamento. Deus restaura a saúde do doente. Deus restaurou a vista ao cego, como aparece em Lucas 18, 42, o Bartimeu. Deus restaura a fala do mudo, como está em Marcos 7, 35. Deus restaura o juízo do endemoniado, traz a ele para o bom senso, como está em Marcos 5, versículo 15. Deus devolve a posição ereta à mulher que por 18 anos vivia encurvada, como está em Lucas 13, versículo 13. Deus restaura a mão ressequida, como aparece em Lucas, versículo 6, versículo 10. Deus vai restaurando. Deus restaura o culto. Deus restaura o altar, o tabernáculo, o templo, os muros, a cidade de Jerusalém, as tribos de Israel, as tribos de Israel, de Jacó, como aparece em Neemias, capítulo 2, versículo 2, estavam um caos, tudo destruído, muro derrubado, não havia mais nada, tudo queimado, e Deus usa Esdras, Deus usa Neemias e uma turma para trazer a restauração. Glória a Deus, que o nosso Deus é um Deus de restauração. Deus restaura a sorte de Judá e de Israel, edificando-os como no princípio, como aparece em Jeremias 33, versículo 7. Existe também a restauração espiritual. Pense em nós, quando nós chegamos a Cristo, mortos no pecado, em ofensas, inimigos de Deus, separados da congregação de Israel, totalmente alheios às promessas de Deus, totalmente alheios, sem paz, nas trevas, tudo, destinados à condenação eterna, ao inferno. Você e eu éramos assim, mas Deus começou um processo de restauração na nossa vida. Ele restaura o homem da queda e do pecado, justificando, santificando e glorificando. Tem coisas na minha vida que eu fazia, que hoje eu abomino, eu não quero nem pensar, pecados que eu cometi, que eu jamais quero voltar a cometer, tudo isso, esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, nos limpando, nos endireitando, corrigindo a rota, nos purificando. Deus ressuscita este homem perdido dentre os mortos, depois dá-lhe corpo novo, revestido de incorruptibilidade e de imortalidade, como aparece em 1 Coríntios 15, 53. E a gente passa na ressurreição, passamos a ser semelhantes a Jesus, de acordo com 1 João 3,2, como Ele é, nós seremos. Glória a Deus. Nossos corpos serão restaurados, nossos corpos mortais, não importa onde foram parar na morte, não importa em que estágio estejam, quando chegar o momento e Ele disser, volvei filho dos homens, não haverá sepulcro, não haverá tampa de túmulo, não haverá concreto, não haverá águas do mar que possa deter os corpos que Jesus vai ressuscitar. Nós estamos nessa lista, para a glória do Teu nome. Eu quero citar 2 casos de restauração na Bíblia. Primeiro, o caso de Davi. É uma surpresa você achar que um homem como Davi, a quem se atribui a autoria de 73 dos 150 salmos, e que possuía certos traços de caráter muito especiais, como aparece em 1 Samuel 24, 6, 1 Samuel 26, versículo de 8 a 11, e outros textos. É assim, surpresa, é surpreendente que Davi tenha descido tanto e cometido pecados tão hediondos, tão grosseiros, depois de uma carreira bem sucedida e depois de conquistar a admiração de todo o povo de Israel. Mas Davi pecou, ele cometeu adultério com Betseba, cuja esposa era Urias. Urias era um prosélito, ele era um gentio, ele nem era judeu, mas ele havia se abraçado o judaísmo. Urias é mencionado, só um momentinho aqui que enroscou. Urias é mencionado como um dos 37 valentes de Davi, está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 39. Um homem especial. Então, nós vemos que Urias estava na guerra lá de Israel, Davi não foi à guerra, e ele lá do seu palácio, ele viu a Betseba, a esposa de Urias, tomando banho,
E ele foi atraído. E ele mandou funcionários dele ir lá na casa da Betseba perguntar quem era ela. E os seus funcionários, seus súditos, voltaram com uma mensagem: Majestade, é Betseba, é mulher de Urias. Em outras palavras, disseram: Majestade, tira o cavalo da chuva, que a mulher é casada. Mas isso bastou? Não bastou. O rei estava cego, dominado. Tem um texto no livro de Dietrich Bonhoeffer, que ele fala sobre tentação, e que ele descreve como é que a tentação toma conta de nós. Não que a gente esquece Deus, mas a gente fica cego, e é dominado. Aí eu quero aquilo. E não precisa ser só sexo, pode ser outra coisa. Prestígio, dinheiro, fama, essas coisas. E aí ele então não parou por ali. Era para Davi ter parado ali, mas ele foi em frente. E mandou vir a Betseba. E os dois tiveram então momentos maravilhosos de amor e de relação sexual. Mas depois chega uma notícia: a Betseba está grávida. Como ela está grávida? O marido faz tempo que está na guerra. E aí Davi arma um plano: vão descobrir, e eu vou ficar mal na fita. E ele então manda trazer Urias lá da guerra. Fala para Urias voltar para casa. Fala para Urias vir aqui no palácio. E Urias chegou. E Davi começa a conversar com aquele homem digno, aquele homem íntegro. E Davi fala para ele: ô Urias, como é que está a guerra? Está lá, né? Estamos lutando. Urias, você já está bastante cansado, já guerreou muito. Vai para casa, vai descansar um pouco. Eu? Ir para casa? Descansar? Enquanto o exército do meu Deus está lá, na peleja? De maneira alguma eu vou fazer isso. Não, Urias, vai. Não, eu não vou. Não vou. E não houve quem mudasse a cabeça do Urias. E o rei preocupado: esse homem tem que ir para casa, ele tem que ter uma noite de amor com a esposa dele. Senão, como é que vai ser? Ele embriagou Urias, deu muito vinho para Urias beber. Quem sabe bêbado ele vai. Pois nem bêbado. Não vou. Senhor dos exércitos. Imagine a cara de Davi. Que aquele homem, o rei de Israel, estava sentindo. Pois no dia seguinte, Urias não ia mesmo para casa, aí Davi, a coisa piorou. Quando você começa uma coisa errada, só vai dando errado o tempo todo. Não tem jeito. Aí Davi escreveu uma carta: bom, Urias, já que você não quer ir para casa, não quer descansar, então você volta lá para a guerra, né? Você quer tanto defender o exército do Senhor, volta lá para a guerra. Leva essa carta para o Joabe, que era o comandante do exército. E a carta que Davi escreveu era a sentença de morte de Urias. E ele deu a recomendação: Joabe, coloca Urias na frente de batalha, e quando ele estiver no pior combate, sai todo mundo de perto dele para que morra. Ele condenou à morte um homem inocente, né? Um homem inocente. E foi assim. E Urias era um homem tão honesto que ele não abriu a carta. Alguns de nós iam ter curiosidade: o que será que tem nessa carta? E se abrisse a carta, ele ia tomar outro rumo na vida. Mas ele foi fiel, ele entregou a própria sentença de morte na mão de Joabe. Quando Joabe abriu a carta e leu, talvez Joabe tenha pensado assim: tem coisa suja por aqui. Sujeira à vista. Tem sujeira nessa questão. E Joabe cumpriu a ordem de Davi. E Urias foi morto. Passados uns 9 meses, profeta, porque naquela época tinha profeta, não era como os profetas da rádio musical, quando eles profetizavam na musical. Os profetas daquela época não eram como os profetas do Brás. Não eram como os profetas do Brás. Naquela época tinha profeta. E o profeta Natã marcou uma hora para falar com Davi. E no dia certo chegou lá e foi anunciada a presença do profeta. Natã, o profeta Natã está aí, veio falar com o senhor. Pode mandar o profeta entrar. E o profeta entrou. O profeta não chegou: ó rei, você vai prosperar muito,
Os profetas de internet são assim. Você vai subir muito na vida, você vai conquistar muito. O profeta era de Deus, como eram Jeremias, Isaías e outros. Elias. Né? O profeta na Bíblia não aposentava, eles morriam muito antes disso. E ele diz assim: ó rei, preciso da sua ajuda. Pois não, Natã. Há um homem no teu reino, que ele é muito rico. Ele tem um rebanho de ovelhas enorme, tem milhares de ovelhas. E ele tem um vizinho, que tem uma chácara. E esse vizinho dele só tem uma ovelhinha. E ele ama tanto essa ovelhinha, que ele traz no peito, que ele considera como sua própria filha. Sabe o que aconteceu, rei? Veio um amigo desse homem que só tem uma ovelhinha. Veio um amigo desse homem rico que tem muitas ovelhas. E ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas, foi lá e arrancou a única ovelhinha que aquele seu vizinho tinha, para matar, para assar para o amigo dele. E Davi, na hora, deu um pulo no trono, indignado. É digno de morte este homem. E Natã, tu és este homem, você é este homem. E a máscara caiu, e o rei foi confrontado. E eu digo a vocês, ele não foi punido com a pena de morte, apedrejado, coisa assim, mas ele pagou um preço caríssimo. Por 10 anos, Davi viveu devastado, doente. As consequências na família foram terríveis. Houve um caso de incesto, quando seu filho Amon violentou a própria irmã, e por causa disso, seu filho Absalão matou o irmão, acho que 2 anos depois. E foi assim uma encrenca na família, e o rei ficou assim em frangalhos, devastado, arrasado. Depois de tanta miséria, Davi levou pelo menos 9 meses para reconhecer e confessar tudo o que havia de errado. Ele suplicou a misericórdia de Deus na forma de perdão para o pecado, lá no Salmo 51, quando você tiver tempo, dê uma lida. Tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me do meu pecado, purifica-me com hisopo e ficarei puro, e assim por diante. Muitas encrencas aconteceram como consequências do seu mau exemplo, como demonstra 2 Samuel capítulo 12, versículo de 10 a 12. E a restauração tinha que incluir todos esses acontecimentos, e demorou mais de 10 anos. Ao cabo de tudo isso, Davi recuperou, olha agora a restauração, Davi recuperou o prestígio, a autoridade, o trono, a comunhão com Deus e as bênçãos de Deus, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi foi restaurado. O ponto alto da graça de Deus, porém, está na presença de Davi e Betseba, na árvore genealógica de Jesus, em Mateus 1, versículo de 1 a 17. A Bíblia diz que Davi morreu em boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. 1 Crônicas 29, versículo 28. Talvez esse seja o maior exemplo de restauração na Escritura. Agora, uma coisa muito interessante. O nome Davi aparece mais de 70 vezes no Novo Testamento, mas o pecado dele nenhuma vez. O Espírito Santo não permitiu que o pecado de Davi fosse registrado no Novo Testamento, porque Deus é assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. E o Espírito Santo não quis lembrar-se do pecado de Davi para inspirar os escritores do Novo Testamento. Um outro caso de restauração é de Pedro. Pedro falhou terrivelmente. Ele disse em Mateus 26, 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, porque Jesus disse para ele, você vai me negar, e Pedro negou o Senhor 3 vezes, e ficou arrasado também. A gente vê isso em Marcos 14, 72, e caindo em si, desatou a chorar. E Lucas descreve que quando Jesus passou perto dele, lá no pátio do sumo sacerdote, lá nas repartições do sumo sacerdote, Jesus olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus havia dito, e ele chorou amargamente.
Não é um choro de alegria, mas um choro amargo, reconhecendo o seu pecado. Agora, é interessante, né? Interessante. Logo o Pedro, a quem Jesus havia dito: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. A restauração pública de Pedro é contada em João capítulo 21, versículo de 1 a 23. E os textos que contam o fracasso e a restauração de Pedro mostram os diferentes estados da vida de Pedro. O Pedro seguro demais. Depois o Pedro simples demais. Depois o Pedro covarde demais. Depois o Pedro triste demais. E depois o Pedro apaixonado demais. Porque quando Jesus perguntou para ele lá na praia: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus perguntou a terceira vez, Pedro chorou. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Acho isso muito interessante. Pedro foi restaurado. Qual é o caminho para a restauração? Para sair do fundo do poço. Preste atenção nisso. É preciso desejar. Se você der de ombro: que me importa, que me interessa. Não estou afim de igreja mesmo. Eu não estou afim de religião mesmo. Você não vai conseguir dizer isso quando estiver numa UTI para morrer. Não vai. Eu não conheço a história de alguém que está morrendo e está dizendo: graças a Deus, que eu nunca dei espaço para Deus na minha vida. Graças a Deus. Estou morrendo sem a Bíblia, graças a Deus. Como é que não vai falar nem graças a Deus? Vai falar graças a alguém. Graças a Deus. Graças a Deus não perdi meu tempo com Bíblia, com Jesus. Não perdi meu tempo com religião, com essas bobeiras todas. Você não encontra gente assim. Eu já encontrei o contrário. Está lá na hora de morrer, estrebuchando. Será que eu vivo mais um pouco? Será que Deus me perdoa? Eu vi gente falando isso para mim. No que você está pensando agora? Quem não queria a vida toda? Eu estou pensando na misericórdia de Deus. Você e eu não precisamos viver assim, porque nós já somos de Jesus. Sua paz, sua alegria está em nós. Quando chegar o momento de ir para a UTI, quando chegar o momento de partir, quando chegar o momento de dar o último suspiro, glória a Deus, eu vou ver a face do meu Rei, daquele que me ama, daquele que derramou o seu sangue por mim. É assim que nós vivemos. É assim que nós morremos, é assim que um cristão morre. Glória a Deus. Então é preciso desejar, se você quiser ser restaurado. Desejar é o início do processo. Essa coisa de eu não quero, né? Como diz lá no Salmo 81, versículo 11: Israel não quis saber de mim, o meu povo me desprezou. Como aparece em Apocalipse 2, 21, eu dei tempo para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. Isso atrapalha tudo, essa atitude eu não quero. Veja o lamento de Jesus sobre Jerusalém, em Mateus 23, 37. Eu quis te acolher, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Você não quis. Mas graças a Deus, que até para isso nós podemos contar com a ajuda de Deus, de acordo com Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a tua vontade. Deus coloca a vontade em nós, de servi-lo, de amá-lo, de obedecê-lo. Que bênção. Outro ingrediente importante é pedir. Ore para Deus o tirar de um poço de perdição. Peça do atoleiro de lama, como Salmo 40, versículo 2. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. 3 vezes no Salmo 90, o salmista pediu restauração. Versículo 3, restaura-me, ó Deus. Versículo 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Versículo 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Outra coisa, é importante lembrar-se. Lembre-se de onde, quando e como começou a crise que o levou para o fundo do poço. Como é que foi isso? Como é que você foi indo para o fundo do poço? Como é que você foi caindo, perdendo a vida espiritual? Brigas, pensamentos, pornografia, vocabulário imundo, deixou a Bíblia de lado e assim por diante. Foi orando menos, lendo menos a Bíblia, frequentando menos a igreja, frequentando menos a reunião de oração. Geralmente é assim que acontece. Geralmente é assim. Então é preciso lembrar.
Foi namorando uma pessoa incrédula? É assim? Então é preciso pegar o fio da meada outra vez, como está em Apocalipse 2,5, lembre-te, pois, de onde caíste, as circunstâncias que o levaram, e ele está dizendo, Deus está dizendo, assuma o que você fez de errado, então é preciso lembrar para confessar. Uma outra coisa, é importante confessar o iceberg todo, não apenas a ponta do iceberg. Não é para confessar apenas o pecado mais grosseiro, apenas os pecados mais leves. Senhor, que coisa horrível que eu fiz, me perdoe, Senhor. Mas tem outros pecadinhos que você precisa também confessar. Ou então confessa só os pecadinhos, e o grandão não toca não, porque dá medo. É preciso confessar tudo. A falta de vigilância, o vocabulário inadequado, a negligência devocional e o pecado da rebelião. É preciso confessar para não lembrar mais. Primeiro é preciso lembrar para confessar, depois é preciso confessar para não lembrar mais. E uma outra coisa importante na restauração é renovar a aliança. É preciso voltar à prática das primeiras obras, como aparece em Apocalipse 2,5. Aquelas que você observava com zelo e com alegria no passado. Comprometa-se outra vez, assuma um compromisso de novo. Coloque novamente o seu pescoço debaixo do jugo libertador de Cristo. Senhor, põe a canga, eu vou carregar essa canga, o teu jugo, Senhor. E quando Jesus colocar o jugo no seu pescoço, você vai dizer, mas é leve, é gostoso, é prazeroso. O jugo do pecado, sim, é terrível, é terrível. Jesus disse em Mateus 11:29, tomem sobre vocês o meu jugo. Uma outra coisa, confie em Deus, deixe o restante com Deus. Ele vai curar as feridas na sua vida, Ele vai cuidar das cicatrizes, Ele vai consertar os traumas, recuperar o tempo perdido. É uma promessa lá, se não me engano em Oséias, vou restituir para você os anos que os gafanhotos consumiram. Então ele vai devolver a alegria perdida, ele vai acalmar o seu coração. Fique certo disso, de acordo com o Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele vai fazer isso na sua vida. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, esse versículo me acompanha a vida toda, eu gosto demais desse versículo, diz assim, converte-nos, Senhor, a ti, e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente, renova os nossos dias como dantes. E eu quero terminar citando Joel capítulo 2, versículo de 25 a 27. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilha. Moço, não pode ir sozinho lá no banheiro. Seu pai ou sua mãe tem que te acompanhar. Na sua idade não pode, tá bom? Criança no banheiro sozinha, aqui nós não é o nosso estilo. Tá? Então, ou o pai e a mãe tem que acompanhar uma criança no banheiro. Né? Então, vou começar de novo aqui. Joel 2, 25 a 27. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância, e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Eu espero que Deus faça isso na sua vida, na nossa vida, que você nunca mais seja envergonhado. E no versículo 28, não vou ler, mas todo mundo conhece, todo pentecostal tem que conhecer, Joel 2, 28, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus fez além do que fez para Israel. Deus leva essa palavra lá para Pentecostes, derrama o seu espírito por toda a carne, o Espírito Santo desce, a igreja começa, que maravilha, para nunca mais parar. Esse é o nosso Deus, é tempo de restauração, glória a Deus.
Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço os corações que estão aqui nesta manhã, nem daqueles que assistem pela internet, mas o Senhor é Deus que conhece o profundo, o interior de cada um de nós. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia e compaixão das pessoas hoje, meu Deus, que estão, Senhor, numa direção que não é a tua, Senhor, que estão no estilo de vida que não é o teu, para que o Senhor traga restauração, para que o Senhor traga, meu Deus, uma coisa nova, que o Senhor venha corrigir a rota, restaurar a alegria, o poder espiritual, renovar a unção do teu Espírito que quebra todo jugo. Aqui está um povo, Senhor, de carne e ossos, nós somos pecadores, falhos, limitados, mas eu sei que a tua palavra diz que nós podemos ser usados por ti, de uma forma muito maior, muito mais poderosa. Perdoa os nossos pecados, Senhor, usa-nos as suas mãos e restaura o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que está fraco, que está, meu Deus, apático, que está, Senhor, meu Deus, alheio a muitas coisas, que está esquecido das suas coisas. Ajuda a voltar à palavra, a dobrar os joelhos, a buscar a tua face, numa comunhão profunda contigo, numa intimidade contigo, em nome de Jesus, amém.